Salve, salve família, que é Flaudir de Andrade, DDI Podcast. Que honra estar adentrando mais uma vez aqui no seu lar. Que honra, mais uma vez, ter você conosco, né? Quero pedir a ti, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas agora em novos horários, né? Às 15 horas. Vocês pediram e nós obedecemos, coisa boa. Estamos também lá no Spotify, né? No Instagram, TikTok. Estamos aqui no canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe. Quero agradecer a você que é nosso parceiro. Se não fosse você, nada disso seria possível. Agradecer em especial, né, Papai do Céu. Porque se não fosse ele, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Eu tenho certeza que cada convidado que vem aqui traz uma mensagem ao seu coração, inspira, né? Eu tenho certeza que você, ao olhar para quem está aqui, do outro lado da bancada, tenho certeza que você olha assim e você diz: se essa pessoa conseguiu, eu também hei de conseguir. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. Se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. Hoje nós trouxemos aqui uma autoridade espiritual, né? Podcast das autoridades, foram vocês que colocaram o slogan, então se é autoridade, esquece, né? Está no DDI Podcast. E hoje veio aqui nos abençoar e também contar um pouco da sua história, ninguém mais, ninguém menos do que ele, pastor Gessélio. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Flávio. Para mim é um privilégio poder estar aqui falando contigo, né, nesse podcast. Me sinto muito honrado e eu quero começar com Romanos 11:36, que é um verso que eu me expresso muito, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois eternamente a ele. É isso aí. Ah, coisa boa, coisa boa. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai lhe inspirar muito. E principalmente porque vamos falar do nosso Deus, né? Do nosso Criador. Sem ele, a gente não consegue ir a lugar algum. Pastor Gessélio, ainda que saibamos quem são cada convidado que vem aqui, eu quero ouvir do senhor. Quem é o pastor Gessélio? Fica à vontade. Olha, o pastor Gessélio, ele aceitou Jesus aos 10 anos de idade, né? Hoje eu tenho 42, mas aceitei Jesus aos 10 anos de idade. Fui pai, fui filho de pais separados, na verdade, e conheci Jesus dentro dessa situação familiar. Fui criado em um lar católico, mas aos 10 anos, ao sair da missa, passava sempre em frente à Assembleia de Deus. Eu sou de Paulo Afonso, na Bahia, e ainda muito menino, tinha vontade, né, de fazer o catecismo, de me envolver nas coisas da igreja, mas naquele período não foi possível, né? E aos 10 anos, então, conheci a Cristo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ali na rua São Francisco, na cidade de Paulo Afonso, e a partir dali, Deus foi nos abençoando, eu fui me envolvendo nas atividades da igreja, sempre uma criança muito curiosa e que participava de todos os trabalhos, círculos de oração, escola dominical, evangelismo, e Deus foi fazendo promessas e as coisas foram acontecendo, e eu me recordo que aos meus 14 anos de idade eu fui convidado para coordenar jovens, na época ainda muito adolescente, mas fui convidado para coordenar os jovens em um bairro também de Paulo Afonso, na Bahia, chamado Jardim Aeroporto, e ali nós começamos o nosso trabalho, fizemos cruzadas, trabalhos evangelísticos, e até na época levamos a cantora Eli Oliveira, né? Um período assim muito difícil para a comunidade local, mas nós conseguimos levar a cantora Elian, e foram dias de muitas bênçãos, mas vale ressaltar que o pastor Gessélio foi consagrado ao diaconato solteiro aos 16 anos de idade, né? Foi consagrado aos 16 anos de idade, e a partir de então começou esse lado pastoral, né? Do chamado pastoral, porque aos 16 anos, quando fui diácono solteiro, o pastor me pediu para dirigir minha primeira igreja. E eu fui pastor dirigi essa igreja durante 5 anos, e foi nesta igreja que eu me tornei pastor anos depois, né? Há um fato muito curioso de um adolescente que, na época, quando eu estava dirigindo essa igreja, ele me disse assim: irmão Gessélio, você vai ser o pastor dessa igreja. Eu disse para ele: meu filho, eu sou o dirigente da igreja e tal, já coopero aqui com vocês, mas pastor, eu acredito que não, porque isso aqui é uma congregação, então não pode se desmembrar, e para ser pastor teria que ser da cidade e não do povoado. E os anos se passaram, né? E aos 18 anos eu me casei com a irmã Tamires, a minha atual esposa, tenho 3 filhos, e voltei para o centro da cidade, trabalhamos mais uns 4 a 5 anos, e depois Deus cumpriu o que falou através daquele adolescente. Aquele povoado que eu fui dirigente como diácono solteiro se transformou-se em um campo,
e eu fui trabalhar lá no ano de 2010, voltei para ser pastor daquele povoado desmembrado, ligado à convenção, que é a nossa comadal no estado de Alagoas, e cumpriu-se, né, o chamado de Deus, e a partir dali Deus foi nos abençoando, mas vale ressaltar que foi um período de missões, né, de uma obra missionária, onde nós dormimos durante 3 meses dentro do templo, dentro da igreja, porque na época não se alugava casa para crente, havia essa cultura ainda, eu estou falando de 20 anos, né, passados, e eu me recordo que nós dormíamos dentro da igreja. Um fato muito curioso é que a minha filha Radassa, hoje ela tem 17 anos, quando nós nos acordamos um dia, nós dormíamos em cima de um tapete, quando nós nos acordamos, que eu levantei a minha Radassa assim nos braços, um escorpião saiu ali debaixo daquele, né, tapete. Foi uma cena realmente de muito livramento. E tantas outras coisas que Deus fez. Na época era um campo muito pobre, com apenas 10 pessoas congregando. Hoje é um grande campo no nosso estado, já sustenta pastores, famílias de pastores. Mas na época, quando eu iniciei realmente Riacho, na Bahia, não era. E outro fato curioso também que me chamou a atenção nesse período foi que nós passamos muitas necessidades, né? Como o campo não se mantia, não tinha condição para manter o pastor, na época, eu passando por necessidades mesmo para a questão de alimentação e tal, e eu fui orar ao Senhor, e um dia eu estava orando e Deus falou comigo que eu me levantasse, fosse ao muro daquela casa. Nós já estávamos em uma casa alugada, morando em uma casa muito simples, e quando eu me sentei no muro da casa, Deus falou para mim assim: olha para aquele pé de capim-santo. Tinha um pé de capim-santo no muro, e quando nós olhamos, assim, o Senhor disse para mim: passe a mão. E eu fui lá, passei a mão no pé de capim-santo, e tinha 12 ovos, né? Uma dúzia de ovos estava ali embaixo daquele capim-santo, e Deus falou para mim: esse vai ser o teu alimento, essa vai ser a tua comida durante um bom período. E nós nos alimentamos ali através daqueles ovos. Não sabíamos de onde vinha aquela galinha, mas um fato muito interessante é que no dia seguinte eu saí para o muro e comecei a observar, e a galinha vinha de longe, né? E todos os dias ela colocava aqueles ovos embaixo daquele pé de capim-santo. E durante um bom período do meu ministério ali em Riacho, eu fui sustentado por essa galinha, por esses ovos. E são coisas que acontecem no nosso ministério, né? Então, é isso. Pastor Gessélio, a gente sabe que ser cristão, ser evangélico, ser pentecostal, ser pastor não é tarefa fácil. Quais são os desafios de uma vida ministerial de um pastor? Olha, os desafios são muitos, como você coloca, mas nós precisamos vencê-los através da oração, da leitura da palavra, do jejum e de uma vida devotada a Deus, né? Para sermos pentecostais, para termos a chama viva, precisamos diariamente mantermos realmente uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e uma vida de jejum. Na verdade, uma vida de renúncia, né? Todos aqueles que assistem esse podcast, eles precisam ter essa consciência de que viver para Deus é de fato cumprir-se o que a palavra diz, é negar-se a si mesmo dia após dia, porque orar é um exercício, ler a Bíblia é um exercício, jejuar também é um exercício para a alma, e nós precisamos sim termos essas armas espirituais para vencermos dia após dia a nossa vida, a nossa chamada e os desafios do dia a dia que vão acontecer sempre. A gente vive num mundo material, a gente vive numa vida social por meio das mídias, tecnologias, mas a gente também vive, e o senhor como líder espiritual e pastor, acabou de falar sobre a vida espiritual. Até onde as coisas espirituais, de ordem espiritual, acabam interferindo na vida material? Olhem, o mundo espiritual ele existe, né? E nós precisamos estarmos sempre preparados. E eu sempre me recordo do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E o versículo 7 vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, né? Se nós estivermos sempre com o Senhor, certamente estaremos guardados de todas as setas, de todos os ataques. E é o que Paulo diz também lá aos Filipenses, capítulo 3, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder para que possais resistir
o dia mau. Então, o dia mau ele existe, ele não avisa quando ele vai chegar, precisamos estarmos preparados, revestidos e sempre guardados mesmo, usando as armas espirituais, que é a palavra, que é a oração, que é o jejum, e sempre confiarmos em Deus, porque de fato, se nós não estivermos escondidos nele, poderemos sofrer sim alguns ataques desse mundo espiritual no nosso mundo secular, no nosso dia a dia, na nossa família, enfim. O que muda na vida do cristão, ou em especial na vida do senhor, e o que o senhor tem percebido nos evangélicos, da época que o senhor aceitou Jesus para a atualidade? Olha, a nossa igreja ela chega em 1910 através dos missionários suecos, estou falando da Assembleia de Deus, né? Ela começa em 1910 e os missionários, por serem de uma região muito fria e chegarem ao Brasil em uma terra quente, né? Eles se deparam de fato com algumas diferenças, mas a Assembleia de Deus ela cresce dentro desse regime sueco, né? Com costumes maravilhosos, a questão da saia, da blusa, da manga, do terno, enfim. E ela vai crescendo ao longo dos anos, né? Dos meses e das épocas e das estações, e muita coisa muda ao longo dessa trajetória, né? Quando eu comecei, era um período que não podia nem assistir televisão, né? Pra você ter uma ideia, era pecado, né? Que na verdade nunca foi, mas era pecado assistir televisão. Então, naquela época não se podia, o membro não podia cortar o cabelo, não podia, as mulheres não podiam cortar a franja, as saias não podiam ter nenhum decote, enfim, era um período de muita rigidez, mas um período muito bom, né? E eu tenho dito que nós da Assembleia de Deus precisamos conservar os bons costumes. Como diz o nosso presidente, pastor Osvaldo, a Assembleia de Deus ela é hoje a igreja clássica, né? Você sabe que hoje já existem várias modalidades de igreja, mas nós que somos assembleanos raiz, nós podemos nos considerar como a Assembleia de Deus como sendo a igreja clássica, aquela que permanece com alguns bons costumes, e o que é louvável, eu prezo muito pela nossa igreja e pela doutrina e pelos bons costumes. É verdade que alguns irmãos mudaram, é verdade que algumas pessoas se adequaram a essa modernidade, mas é verdade também que muitos permanecem com essa gratidão a Deus, com essa, como é que eu posso assim dizer, com essa valorização da questão clássica, do ser clássico, não é? É preciso ter realmente coisas clássicas para se valorizar o passado, se valorizar a história, e é isso, a Assembleia de Deus ela se mantém assim, e eu sou feliz. O senhor bem ressaltou, né? A gente faz parte de uma denominação chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é muito respeitada, conceituada e tem muitos princípios e valores a serem seguidos. Entretanto, tem pessoas que de forma leiga ou proposital utiliza-se de artifícios ao expressar que qualquer um pode ser pastor. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente, enquanto pastor e enquanto membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o que é necessário para se tornar um pastor. Olha, primeiro de tudo tem uma chamada, né? Eu acho que para você ser um pastor, você não se escolhe pastor, você não quer ser pastor. Com o passar do tempo, e eu vou falar um pouco sobre mim, quando eu aceitei Jesus e cheguei na igreja, eu não sabia, eu não conhecia nada de títulos da igreja, eu não sabia o que era um diaconato, eu não sabia o que era o presbitério, eu não sabia o que era um evangelista ou o ministério pastoral. Então eu aceitei Jesus, fui me envolvendo nas coisas da igreja de forma bem natural. Deus foi me chamando passo a passo, né? Então eu fui auxiliar, depois eu fui convidado ao diaconato, como eu bem já disse aqui no testemunho, né, aos 16 anos, fui presbítero aos 18, fui evangelista aos 24 e fui pastor aí a partir dos 27 anos, quando eu assumi a minha primeira igreja. Nesse período, né, em que Deus foi me preparando, sem eu nem mesmo perceber que já estava sendo preparado, eu fiz o curso de teologia, fiz o curso básico em teologia e fiz o bacharelado. E eu já tinha muitas promessas de Deus ali no círculo de oração, na escola bíblica, nos trabalhos que eu dirigia,
as pessoas viam em mim um pastorado. Eu me lembro até que um saudoso pastor, ele olhou para mim e disse assim, eu era presbítero. Ele disse para mim assim, Flávio, Jesus, ele manda lhe dizer algo. E ele disse exatamente o seguinte, você não é um pastor porque você é um presbítero. E você não é um presbítero porque você é um pastor. E eu fiquei ali me perguntando o que é que ele quis dizer. Se eu era um presbítero, como é que ele estava dizendo que eu já era um pastor? E se eu era um pastor, por que eu continuava sendo um presbítero? Né? E a partir daí, eu já estava cursando teologia, o curso básico, depois o bacharelado, e, paralelo a isso, terminando a licenciatura plena em História. Né? E quando eu concluí os 2 cursos, eu fui consagrado pela minha convenção, pela minha igreja, e fui ordenado ao ministério pastoral. E a partir de então, Deus começou a cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. Mas ser pastor não é uma escolha pessoal, é um chamado divino. Então é preciso que você tenha esse chamado e que você seja preparado por Deus e pelos homens. É preciso ter uma liderança que enxergue em você esse chamado. A liderança precisa enxergar. Você não precisa se fazer conhecer que você tem. É preciso fazer com que a liderança perceba e trabalhe em você esse chamado. É isso. O Ministério Assembleia de Deus tem também um grande braço e muito forte, o círculo de oração. Qual a importância do círculo de oração na vida pastoral e na Igreja Assembleia de Deus? Eu, como líder, como pastor, eu sempre digo o seguinte, quer conhecer um obreiro, você vai encontrar ele em 3 lugares, no círculo de oração, na escola dominical e nos cursos de doutrina. Então, se você quer formar um obreiro, se você quer ser um obreiro legítimo, genuíno, você vai encontrá-lo nesses 3 espaços, ou no círculo de oração, ou na escola dominical, ou nos cursos de doutrina. Então, o círculo de oração ele tem uma história, né? Ele começa com a irmã Albertina lá no Recife, e a partir daí surge então o círculo de oração no Brasil. Ele nasce no Recife, a partir de uma enfermidade de uma das filhas da irmã Albertina, e ela decide então orar, né, por um diagnóstico de morte. O médico havia dito que a sua filha morreria, e ela viu um folheto no chão que dizia, vamos circular o céu. Então, a partir desse folheto, ela começa então em círculo fazer orações em prol da sua filha, que viveu muitos anos, né, aquele diagnóstico do médico não funcionou, falhou, e a partir daí o círculo de oração hoje é a base da oração no Brasil e fora dele, né, nas nossas igrejas, e tem uma importância fundamental para quem quer ser um líder, para quem quer ser um obreiro e para quem tem um chamado. Como eu já lhe disse, você vai encontrar um obreiro nesses 3 espaços, ou no círculo de oração, ou na escola dominical, ou nos cursos de doutrina. A gente falou sobre a questão da espiritualidade, que de fato o senhor bem ressaltou, há uma interferência também na materialidade, na vida social. Como identificar uma situação, se ela é de ordem material e ali pode ser sanada com um profissional da área, ou algo de ordem espiritual e deve ali ser sanada por alguém que é uma autoridade espiritual? Olha, recentemente em nossa igreja, na igreja de Feira Grande, que é onde eu estou pastoreando, nós tivemos um problema semelhante à sua pergunta. A Bíblia fala, e Paulo vai ressaltar sobre isso, acerca dos dons espirituais. Dentre eles, o dom do discernimento. Todo líder, todo pastor, ele precisa ter esse dom, que é o dom do discernimento. Muitos de nós buscamos o dom da profecia, os dons de curar e tantos outros dons que a Bíblia fala. Porém, o dom do discernimento ele é fundamental para aquele que lidera, para aquele que está à frente de uma obra. Por quê? Ele vai conseguir identificar exatamente quais são as situações que acontecem dentro das nossas igrejas. Como já disse, recentemente aconteceu um problema em nossa igreja, uma jovem chegou e ela estava enferma, né? E os irmãos entenderam que ela estava possuída, que ela estava endemoniada, essa seria a fala. Mas, naquele momento, como líder, eu não vi nenhum espírito maligno, eu vi uma doença. Portanto, naquele momento eu não decidi fazer nada, né? Apenas esperei que o culto concluísse e, ao concluir o culto, dei uma palavra para os irmãos e falei exatamente o seguinte, que nós precisamos ter o dom do discernimento
para identificar quando o problema é de ordem espiritual ou é de ordem natural, ou é uma enfermidade. E aí, quando o culto acabou, que eu me aproximei da jovem, eu perguntei para ela qual era o nome dela, ela me respondeu. Eu perguntei se ela poderia ficar em pé, ela ficou. Eu perguntei se ela poderia me dar um abraço, ela me deu. E ali eu identifiquei que não havia nenhum espírito maligno, que ela simplesmente estava enferma, passando por problemas emocionais. E orei por ela naquele momento e a despedi, ela foi embora para casa tranquilamente, mas o que parecia ser um problema de ordem espiritual, no quesito de alguma possessão, não era apenas um problema emocional, um problema físico, e é através desse dom, do dom de discernimento, que nós temos essa capacidade de identificar quais situações realmente de ordem maligna, ou é o emocional, ou às vezes até a própria pessoa, porque às vezes é a própria pessoa. E nós, como pastores, eu digo que os pastores são médicos da alma, né? O pastor é o médico da alma, ele vai com certeza, se ele possuir esse dom de discernimento, ele vai com certeza identificar essa situação, se espiritual ou se natural. A gente tem acompanhado, e aquele que é leitor da Bíblia, que aquele que busca a Deus, seja no Antigo Testamento, Novo Testamento, com os cristãos, a vida do cristão ela é baseada em perseguição. O apóstolo Paulo também foi perseguido, dentre tantos outros. Como é que o senhor lida com as perseguições, em especial a inveja? Olha, há muitos anos Deus me deu uma mensagem. Todo abençoado é invejado. E aí, baseado naquela passagem de Isaac, quando ele vai desentulhando os poços, que o seu pai Abraão havia já desentulhado, já estavam cavados, mas os filisteus foram lá e entulharam esses poços. Quando Isaac chega no vale de Gerar e em Gerar, ele vai desentulhando os poços que o seu pai Abraão havia cavado. Porém, os filisteus sempre diziam: esse poço é nosso, esse poço é nosso, esse poço é nosso. E Isaac vai cedendo então os poços que ele já havia desentulhado e vai dando continuidade a novos poços. Dentro da pergunta que você me faz, com relação à inveja, à perseguição, bom, é preciso entender que os invejosos sempre vão existir. E nós que somos abençoados é que precisamos aprender a lidar com os invejosos. Porque eu tenho também uma resposta para dizer exatamente o seguinte: se você não quer ser abençoado, também você não vai ser invejado. Mas se você quer ser abençoado, então se prepare para ser invejado. Então, os invejosos, eles vão existir e nós precisamos aprender a lidar com eles. Foi o que Isaac fez. Sempre que os filisteus diziam é nosso, Isaac dizia: então fica, que eu vou abrir novos poços. Até que Isaac abriu um poço chamado Reobote, e aí eles perceberam que Deus era na vida de Isaac. Alguém um dia vai ter que olhar para você e entender que esse brilho é Deus na sua vida. É Deus que está cumprindo as promessas, é Deus que está com você. E eu não sei se já tive a oportunidade, ou se o senhor já teve a oportunidade de ouvir a fábula do vagalume e da cobra, né? Um dia a cobra querendo pegar o vagalume e tal, e tentando abocanhar, e o vagalume disse assim: dona cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E a cobra disse: olha, é porque o seu brilho me incomoda, né? O seu brilho me incomoda. E o vagalume então saiu dali, né? Fugiu diante da cobra. Então é isso, a inveja é muito parecida com a cobra e o vagalume. Quem brilha vai incomodar. Quem brilha vai causar uma certa inveja em quem não tem brilho próprio. E às vezes você nem faz parte daquele convívio daquela pessoa, como o vagalume não fazia parte da cadeia alimentar da cobra. Assim é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Então, se a gente não quiser a inveja, também não vamos querer a bênção. Mas se tivermos a bênção, precisamos lidar com a inveja. A gente vive numa sociedade em que muito se fala sobre ser cristão, sobre buscar a Deus, e vivemos numa geração que agora ser gospel está na moda. Como é que o senhor vê essa geração e principalmente as músicas que estão adentrando aí nas igrejas? Olha, realmente ser evangélico é um privilégio, né? E eu acredito que a palavra evangélico vem de evangelho,
e evangelho de boas novas, boas notícias. E como é bom essa abertura que o evangelho tem tido na vida das pessoas, não é? Principalmente na mídia, nas mídias sociais, isso é muito importante. Acredito que pessoas de todas as crenças vão nos assistir. E como é bom saber que o evangelho tem chegado em várias etnias, em vários espaços, em vários ambientes. A gente glorifica a Deus pela vida de quem tem sido alcançado pela transformação do evangelho, porém, precisamos também identificarmos quais os tipos de evangélicos, né? Existem pessoas que elas se dizem evangélicas, mas elas não foram transformadas, elas não foram totalmente libertas. Elas querem viver o evangelho, mas ao mesmo tempo viver no mundo, viver com as práticas mundanas, né? E se o evangelho é boas novas, é boas notícias, então nós precisamos de fato sermos alcançados pelo evangelho, porque o evangelho transforma. Romanos capítulo 12, ele nos traz a reflexão de que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o evangelho, ele transforma, né? E com relação às músicas, precisamos, de fato, vivermos músicas mais cristocêntricas, né? As músicas evangélicas, algumas, elas são muito antropocêntricas, elas são voltadas mais para o eu, para o ego, para o homem, né? Algumas, não são todas, mas precisamos sim voltarmos aos hinos clássicos, né? Aos hinos que trazem uma mensagem para a alma de transformação, e não a hinos que elevam o nosso ego, que exaltam mais o homem, as pessoas, do que o próprio Deus. Mas os hinos, com certeza, tanto da atualidade quanto os antigos, a grande maioria são cristocêntricos e a gente consegue alcançar muitas vidas e o evangelho transforma. A gente tem percebido que em algum espaço de tempo as famílias estão sendo destituídas. Infelizmente, em algumas situações, as pessoas não têm mais desejo de terem filhos, outras não têm mais interesse de casar. E não adentrando no mérito se é certo ou se é errado, cada um pensa em relação a essa fala como bem entende, mas qual é a importância de um cônjuge na vida ministerial? Provérbios 31:10 diz: mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede de rubins, né? O papel da esposa do pastor ou de uma mulher no ministério do pastor é 50%, né? É 50%. 50% é ele, 50% é ela, e a gente percebe que se a esposa não estivesse dando equilíbrio no ministério pastoral, certamente algumas coisas ficariam em desordem na igreja, porque a mulher, como eu disse esses dias, ela não necessariamente precisa de um título para exercer a sua função. Então, a esposa do pastor, ela não precisa necessariamente ser chamada de pastora, né? Porque ela pode, sim, exercer um papel de aconselhadora, exercer um papel de alguém que faz a sua parte ali no dia a dia com as jovens, com as crianças, com os adolescentes, né? Fazendo esse lado feminino da igreja, da ala feminina da igreja, dando esse suporte no ministério pastoral, porque nem tudo o pastor consegue resolver, consegue alcançar, mas com certeza 50% do ministério de um pastor vai sim vir da sua esposa. A gente tem algumas pessoas que estão nos assistindo, em especial muitos jovens. Qual o conselho que o senhor dá para essa juventude? Olha, o conselho que eu dou para essa juventude é o que disse o salmista no Salmo de número 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o conselho que eu deixo para eles é que eles possam dedicar a sua vida a Cristo, a Deus. E eu aceitei Jesus muito jovem e não me arrependo de ter entregado a minha vida para Jesus. E foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha trajetória. E o conselho que eu dou é aceitar a Cristo, de fato, procurar uma igreja evangélica, ler as Escrituras, se inspirar em pessoas de Deus e buscar, de fato,
se aproximar de pessoas que conhecem a palavra, de pessoas mais maduras na nossa fé, para que a gente busque essa inspiração e que possamos ser futuros homens e mulheres de Deus, cheios da graça, cheios da presença e cheios do Espírito Santo. Você é um pastor que é muito respeitado e conceituado no nosso estado e pregador, né? E tem conhecimento das Escrituras. Já chegou em algum momento a mudar a mensagem? Olha, eu acredito que todo pastor que é guiado pelo Espírito Santo, com certeza ele já mudou a mensagem, já mudou seu sermão. Isso vai depender muito do ambiente, né? Nós que somos assembleanos, nós não somos engessados. Nós temos alguns sermãos e a gente prepara a hora, mas quando a gente chega no culto, chega no altar, a gente percebe que o ambiente não é apropriado para aquele sermão que foi preparado. E aí a gente precisa de fato ser guiado pelo Espírito, ouvindo a direção do Espírito e trabalhar um outro sermão. Por isso que é muito importante você não apenas ir com uma mensagem, mas ter várias mensagens para cada ocasião, para cada momento. E eu digo que o sermão é como um hino, né? O cantor ele não vai para o culto, ele não vai cantar apenas um louvor. Ele vai com vários louvores, com vários hinos, e ali ele vai cantando conforme a direção do Espírito Santo. Assim somos nós, pastores, pregadores, e que temos algum sermão. Embora não me sinta um pregador, né, renomado ou com fama, mas um servo de Deus que tenho tido oportunidades, inclusive aqui nesse podcast, é um privilégio. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade. A lei da semeadura, ela é real? Com certeza. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Está escrito. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar, ele vai colher. A gente vive numa sociedade, e eu bem repito, onde muitas das pessoas, elas olham para a nossa vida, né, e julgam. Como é o proceder? Como é o viver? Como é o dia a dia de um pastor? Olha, quem nos assiste, primeiro eu quero agradecer o carinho, as orações. Sempre que vocês conhecerem um pastor e vocês tiverem o mesmo sentimento da sunamita, ao observar Eliseu, a sunamita, ao olhar para Eliseu, ela chama o seu marido e diz: tem observado esse homem que sempre passa por nós? Ele é um santo homem de Deus. O que me chama a atenção é que era uma observação dela, era um pensamento dela, era uma curiosidade dela, mas ela convida o marido para observar se o que ela estava vendo era também a visão dele. E ela convida o marido e diz: vem cá, observa comigo, se esse que sempre passa por nós é realmente um homem de Deus. E a Bíblia diz que o marido passa a observar junto com a sua esposa, e essa observação é tão convicta, é tão certa, que ela e ele decidem fazer uma casa, um quarto, colocar uma mesa, um candeeiro, uma cadeira, para que sempre que o profeta, para que sempre que o homem de Deus passasse por lá, ali ele ficasse, ali ele se guardasse e ali ele descansasse. Então, a atitude da sunamita deveria ser a atitude de todos nós ao vermos um homem de Deus, ao vermos um pastor de Deus, ao vermos uma pessoa chamada por Deus. Eu tive vários pastores na minha adolescência, mas eu sempre procurei ajudar os meus pastores. Eu sempre procurei estar junto, e o meu último pastor, antes de eu ir para o campo, antes de eu me tornar pastor, eu acompanhei o seu dia a dia, eu viajava com ele, eu via as horas que ele ia dormir, as horas que ele acordava, os momentos de aflição que ele passava, e aquilo foi me chamando a atenção de como às vezes o homem de Deus se desgasta, sofre pelo rebanho, se desgasta pela obra. E assim, hoje as pessoas só veem o que está no exterior, o carro do pastor, o terno do pastor, a família do pastor, mas eles não têm noção do dia a dia pastoral, né? Que o pastor prepara sermão, que o pastor visita, que o pastor dorme tarde, que o pastor constrói, que o pastor evangeliza, que o pastor ajuda os mais necessitados. Então, quando vocês
encontrarem um pastor como Eliseu, dentro da visão da sunamita, ajude, ore, apoie, invista, dê o seu melhor. A gente vive numa sociedade onde a discussão ela é constante sobre a vida após a morte. E eu queria ouvir do senhor, enquanto líder espiritual e pastor, o que é necessário para ir morar no céu? Olha, para ir morar no céu, nós precisamos ter uma vida aqui na terra de santidade, né? Uma vida também de obras, porque as obras nos acompanham. Não basta apenas sermos religiosos, não basta sermos apenas evangélicos ou católicos, ou fazermos parte de uma determinada religião. Para morarmos no céu, precisamos ter uma vida de renúncia aqui nessa terra, com certeza. Uma vida de santidade e consequentemente, também uma vida de ajuda ao próximo. Nós precisamos termos esse olhar voltado para o próximo, voltado para as pessoas mais carentes, né? Deixarmos as obras. Eu digo que as obras não salvam, mas o salvo, ele pratica as boas obras. Então, nós precisamos praticar as boas obras para termos a salvação. E o céu, ele existe, o céu, ele é real, e nós precisamos a cada dia nos aproximarmos do Senhor e sempre termos esse desejo de morarmos no céu. Normalmente, quando tudo vai bem na terra, a gente esquece um pouquinho do céu. Mas quando as coisas começam a dificultar, aí a gente começa a lembrar que existe uma morada, que existe uma casa, e é o que a Bíblia diz em João capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes também em mim, e na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou não teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for, eu voltarei e vos levarei outra vez para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Com o ocorrido da pandemia e o advento da tecnologia, pós-pandemia aumentou consideravelmente o número de pessoas desigrejadas. E eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância de uma pessoa cultuar em uma congregação, juntamente com os demais irmãos, e continuar desigrejado, o que acarreta tal problemática. Olha, com a pandemia, como você mesmo coloca, muitos irmãos passaram a congregar em casa, né? Ficaram em casa e acharam que não precisavam mais de um líder, de um pastor, de uma igreja, e o que na verdade isso não é bom. E eu tenho aqui um exemplo que eu acredito que vai servir. Existe o café que está na xícara, fora da garrafa, e existe o café que está dentro da garrafa, que ainda não está na xícara. Se eu oferecesse aos ouvintes, se eu oferecesse um café que está fora da garrafa já há algum tempo, certamente ele perderia o seu aquecimento, já estaria frio. E ninguém quer tomar um café frio, né? Isso é o que acontece quando as pessoas ficam em casa, quando as pessoas não congregam, quando as pessoas não estão na igreja. Elas acabam esfriando. Por quê? Porque elas estão fora do seu recipiente natural, que seria a garrafa térmica. Então, há dois tipos de café. O café que está fora da garrafa, que seriam as pessoas que estão em casa, né, que se acham ou que entendem que estão aquecidos, mas que na verdade não estão, perderam o sabor, perderam, não é, a essência do aquecer, né? E existem aquelas que estão dentro da garrafa, que seria o café quente, né? Então nós temos dois tipos de crentes, que estão fora, que já esfriaram, e aqueles que permanecem dentro do seu recipiente, que seria a garrafa, que seria a forma térmica da garrafa para aquecer aquele café. Então, com a pandemia, muita gente ficou fora da garrafa. E, consequentemente, foi esfriando, né? Foi perdendo o prazer, foi perdendo a vontade. E eu digo ainda mais que a brasa fora do fogo, ela se apaga. Então, se nós estivermos fora do fogo, que é a igreja, que é a presença de Deus, e aí nós encontramos vários versículos na Bíblia que vão trazer esse convite para estarmos na igreja. O Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
o Salmo de número 100, que vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, né? Entrai nas portas dele com louvor. Então, como é importante estarmos, né, dentro do recipiente, que é a garrafa de café, que seria a igreja, onde nós vamos sentir o calor do pastor, da família, dos irmãos, da comunhão, para que a cada dia possamos nos aquecermos no rebanho e não fora do rebanho. Sabemos, pois, que placa de igreja não salva, entretanto, existem algumas instituições sérias. E como identificar uma instituição séria baseada na palavra? Olha, existe de fato, como se coloca aí, várias instituições que nós precisamos tomar cuidado, não é? Porque nem tudo que brilha é ouro, não é verdade? Nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que parece real é, né? Às vezes é mera ilusão e de repente é bijuteria, mas nós temos sim algumas igrejas sérias. A forma de identificar seria através das escrituras. Se essa igreja ela não está baseada no homem, se essa igreja ela não está baseada em teorias ou em filosofias humanas, certamente você vai conseguir identificar quais são essas denominações, essas igrejas que pregam a Cristo, que pregam a salvação, que pregam de fato a santidade, uma vida de renúncia diante de Deus. E enfim, você consegue sim, através das escrituras, identificar quais seriam essas denominações, essas igrejas que são sérias, e é aquilo que Cristo disse a Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que está edificada em Cristo está na rocha, e é uma igreja que nunca fecha as portas, é uma igreja que nunca se acaba, é uma igreja que permanece, é a igreja que está em Cristo, fundamentada em Cristo e não em homens. Tem algumas autoridades que já passaram por aqui, da segurança pública, dentre elas alguns delegados, e eu quero aqui mandar um abraço para o doutor Edinberg, delegado regional aqui da nossa cidade, grande amigo, e eu perguntei a ele, e vou perguntar ao senhor, só que de forma equiparada. Eu perguntei para ele como identificar um mentiroso, uma falsa testemunha, na hora ali de contar, quando é convidado, né, intimado, na verdade, a testemunhar em determinado caso, ou quando ele comete algum crime e ali vai ser posto à prova. Eu queria ouvir do senhor, enquanto pastor e líder espiritual, como identificar se, seja obreiro, seja membro, está fora da verdade. Olha, nós falamos sobre o dom do discernimento. Através do dom do discernimento e da experiência e da prática pastoral, nós conseguimos sim identificar quando a pessoa está mentindo e quando a pessoa está sendo sincera. Há alguns anos atrás, no meu primeiro campo, nós tivemos que fazer algumas correções. E eu tive que disciplinar 51 pessoas numa noite só. Foi algo muito difícil para mim. Quando terminou aquele episódio, 2 pessoas foram na minha casa. E elas foram tentar se justificar, né? Pastor, olhe, nós não fizemos isso, e o senhor sabe da nossa sinceridade, e elas começaram a chorar. Naquele momento, olhando para elas, eu disse: podem parar de chorar, porque as lágrimas de vocês não são de arrependimento. As lágrimas de vocês é apenas para dizer para mim que vocês estão arrependidas, mas eu percebo que não há mudança em vocês, tá? E que o momento é de correção, vocês vão ter que cumprir agora com essa disciplina que foi dada. E vamos aguardar o que é que Deus vai fazer e se haverá mudança a partir de então na vida de vocês. Então é possível sim, através do dom do discernimento, identificarmos se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está mentindo, e também através da prática pastoral, né? Os anos pastoreando pessoas, ovelhas, igrejas, várias personalidades, isso vai dando a gente essa visibilidade, essa capacidade de discernimento, se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está sendo sincera, se ela fala com o coração ou se fala apenas da boca para fora. E você sabe sobre a lágrima de crocodilo, né? Eu me lembro que quando essas 2 irmãs choravam, eu até me lembrei do crocodilo. O crocodilo ele não chora, que na verdade ele tem uma presa
e quando ele está mordendo, ele tem uma dentição que quando ele morde a presa, esse dente ele acaba pressionando a sua glândula lacrimal, e aí quando ele está mordendo, aquele dente dele vai aí pressionar a glândula lacrimal dele e ele chora. Mas ele não está chorando porque ele está sentindo pena da presa. Ele está chorando porque o dente está forçando a glândula lacrimal. Então, por isso, a questão da lágrima de crocodilo. E eu me lembrei, naquele momento, da lágrima daquelas duas moças, né, que não eram sinceras, eram apenas lágrimas de crocodilo. Existe ser humano irrecuperável ou qualquer ser humano ele pode ter uma vida mudada, transformada? Olhe, a Bíblia diz, né, e a gente vai lendo ao longo das Escrituras, principalmente nos Evangelhos, que Jesus transforma qualquer tipo de ser humano, qualquer tipo de pessoas. A gente observa aí a vida do Gadareno, era um rapaz, como você sabe, conhece, que vivia preso em cadeias, não é, possesso, mas que parecia ser um caso perdido, mas que quando Jesus chega e expulsa os espíritos malignos que haviam nele, logo ele é liberto, transformado, e uma pessoa que andava nua, uma pessoa que não se vestia, não comia, não ficava em sociedade, agora depois da libertação ele está ali recuperado. E é claro, se a pessoa ela quer a transformação, ela busca a transformação, e existe na sociedade políticas públicas para ajudar, né, aquele cidadão, com certeza a Bíblia e a palavra de Deus e as autoridades e os meios, né, que hoje existem, com certeza conseguem recuperar as pessoas que querem, que têm vontade de ser um ser humano melhor. É possível sim. Qual a necessidade do perdão na vida da humanidade? Olha, o perdão é algo fundamental para o nosso dia a dia, né? A gente precisa perdoar no casamento, perdoar no ministério pastoral, perdoar no nosso trabalho, perdoar, enfim, em todos os segmentos da sociedade. O perdão é fundamental. Eu sempre digo que a pessoa que não perdoa, ela toma todos os dias um copo de veneno, né? Ou ela dorme todos os dias com a pessoa que ela não perdoa. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com relação ao rancor, ao ódio. Eu acredito que você conhece, os que nos assistem também, existem as doenças psicossomáticas, né? Que elas são causadas exatamente por conta dessa falta de perdão, desse rancor, desse ódio, que a gente vai deixando se criar no nosso dia a dia, no nosso coração, e com isso vamos adoecendo, sim. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão enfermas, e se elas soubessem que a cura está no perdão, com certeza elas iriam perdoar e serem perdoadas. Se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Essa seria a frase, porque nada do que somos, nada do que temos, nada do que aconteceu até agora foi por nós mesmos, foi por mérito nosso. É Cristo em nós, é o Senhor em nós, é a bondade de Deus em nós, tudo é dele, é por ele, é para ele. Pastor Jacélio, como é que o senhor lida com ingratidão? Olha, a ingratidão é algo que está na sociedade, que está no nosso dia a dia e que nós precisamos lidarmos de fato, né? Está também entre as famílias, e Jesus ele é o nosso maior exemplo de como lidar com a ingratidão, porque nós temos aí a cura de 10 leprosos, e a Bíblia diz que os 10 estavam leprosos, mas apenas um volta para agradecer a Cristo, né, pela cura. E no dia a dia a gente percebe que não é, no nosso dia a dia a gente percebe que não é diferente, assim como não foi diferente no ministério de Jesus, de pessoas que elas são ajudadas por nós, pessoas que não eram nada, pessoas que não tinham absolutamente nada e que foram de alguma maneira beneficiadas, tiveram alguma oportunidade, porque Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar, e como é importante você ter lealdade, você ter gratidão, mas o que se vê no nosso meio, no nosso dia a dia, de fato, é a ingratidão, e nós precisamos lidar com a ingratidão perdoando, porque se nós não perdoarmos as pessoas ingratas, nós vamos nos tornarmos também pessoas ruins, né? E tem até uma fala de um filósofo que ele diz o seguinte: se uma pessoa má te fizer algum mal,
perdoa. Porque senão, em vez de ser uma, serão duas pessoas ruins. Duas pessoas mal. Então, normalmente, se alguém está sendo ingrato com você, vai perdoando, vai seguindo a tua jornada, não muda, não deixa de ser uma pessoa melhor a cada dia e aprende a lidar com essas pessoas perdoando, deixando ela de lado e seguindo a sua jornada, seguindo a sua missão. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo, né? Eleve muito o nível do DDI Podcast. Tem tantas autoridades que aqui já estiveram, a gente já passou aí de 160 episódios e hoje ter o senhor aqui conosco. Mas eu quero ouvir do senhor, dentre tantas perguntas, qual a pergunta que eu não fiz que o senhor gostaria que eu tivesse feito? Olha, primeiro, antes de devolver a pergunta, eu quero agradecer o privilégio de poder estar aqui, como você mesmo falou, muitas autoridades tiveram a honra, o privilégio de passar por aqui, eu me sinto honrado. Eu quero agradecer a minha amiga Débora. Boa! Né? Débora! É uma pessoa muito, muito generosa, de um coração imenso, eu quero louvar a Deus pela vida dela. E é isso, eu acredito que você fez todas as perguntas necessárias para a nossa vida, para o nosso ministério, e agradeço essa oportunidade. E é isso. Coisa boa. Quero pedir a você se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas, né? A gente sempre faz um bate-volta próximo ao término de cada episódio e eu queria ouvir do senhor um lugar. Rio de Janeiro. Boa. Uma cor. Amarelo. Uma música. O senhor canta? Sou cantor. Boa. Uma palhinha pra gente de uma música que marcou a vida do senhor. Olha, muitas músicas, mas dentre elas uma do nosso CD, que é muito, eu gosto muito, que é Por Causa de um Fiel, né? Por Causa de Você, é uma música muito linda que diz assim, ó. Grande foi a investida pra te destruir, o inimigo lutou para ver o teu fim, mas não é dessa vez que você perderá. O coro vai dizer assim para a gente ganhar tempo. Vai servir de bênção essa luta, essa prova, essa humilhação, as calúnias, as pedradas e as decepção. Vai servir de bênção, vai servir de bênção. Quem no teu ministério não acreditou, vai ver Deus te exaltar e vai saber que foi o Senhor que te colocou na bênção. Então, eu acho muito bonita essa canção. Coisa boa. Pastor, que honra tê-lo aqui, mais uma vez repito, eleve muito o nível do DDI Podcast, mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Fique à vontade. Olha, eu quero mais uma vez lhe agradecer, lhe parabenizar, parabenizar todos os seus colaboradores, né? Parabenizar todo o projeto aqui do DDI Podcast. Como já disse, com gratidão estou aqui, agradecendo a minha amiga Débora, que foi o canal, foi a ponte, e louvo a Deus por toda a sua equipe, Deus abençoe. E fico grato, né, que outras oportunidades possam surgir e que possamos expandir o evangelho, que esse canal ele possa crescer de maneira que possamos alcançar mais vidas para Cristo, para os seus colaboradores e louvarmos a Deus por todas as portas que Ele tem aberto. E é isso, quero lhe agradecer de todo o coração. Coisa boa, quero passar aqui para o senhor a xícara, né, do DDI Podcast, em parceria com Frente Veicular Brasil, meu amigo Tiago Damasio, da Frente Veicular. Você está querendo proteger o seu carro aí, proteger a sua moto, seu caminhão, o melhor lugar é Frente Veicular Brasil, em parceria com o DDI Podcast. Pastor Gessélio, essa xícara muito obrigado. Coisa linda, né? Muito obrigado, vou guardar dentre as coleções que já tenho lá na minha casa, vou estar guardando com muito carinho, muito amor. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Meu muito obrigado a você que aguardou até aqui. Tenho certeza que o bate-papo de hoje inspirou em muito a sua vida. Procura aí nas redes sociais, Pastor Gessélio. Eu tenho certeza que vai edificar em muito a sua vida as mensagens do Pastor Gessélio. Segue a gente também nas mais variadas plataformas digitais. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Valeu!